future. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que estiverem nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a mais um Conecta 6.0, o último de 2024, no qual tenho ilustres, muito ilustres convidados. À minha direita, Andréa Nakani, professora doutora, mestre em eventos, escritora, autora de uma dezena de livros, especialista em segurança, especialista em cerimonial e protocolo, relações públicas, e ela foi a coordenadora geral do SEGE, Certificação Profissional do Gestor de Eventos, sobre o qual nós vamos falar mais para frente. Sandra Kisse, que é a diretora de feiras na área gráfica. Ela vai explicar melhor as feiras que ela faz quando ela for cumprimentá-los. E o Antônio Isidoro, mais conhecido como Toninho Isidoro, a agência dele é diretor da Toninho Isidoro Marketing, só tem 30 anos de experiência. O Toninho e a Sandra foram alunos do SEGE, Certificação de Excelência. Andréa, para os seus cumprimentos. Bom, super obrigada, Sérgio, pelo convite. Muito bom estar aqui ao lado dos meus colegas, né, que tivemos uma prazerosa convivência justamente na imersão do SEGE. E a gente está aqui justamente para falar, né, sobre essa relevância atualmente no mercado, que é justamente as certificações. Vai ser muito interessante, com certeza. Obrigado. Sandra? Eu também agradeço muito o convite e inicio falando que o SEGE vai ser muito importante, está já sendo muito importante para as duas feiras gráficas que eu rodo aqui no Brasil, que são a FESP e a Expo Print. Muitas das coisas que eu vi durante o curso já estão sendo aplicadas no evento. Então, isso é muito bom estar aqui. Aninho? Eu agradeço ao convite, Sérgio, e acredito que tenha sido muito importante até para a gente aprender e apreender muita coisa. Muito obrigado. Bom, eu vou começar fazendo uma contextualização do tema de hoje. O tema de hoje são certificações. Quem e por que devemos tê-las? É importante. Esse texto, inclusive, é um texto que a gente está fazendo da acadêmica, uma das membros da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, Elizabeth Tovar. Como vocês podem ver aí, ela tem 4 certificações internacionais, muito importantes. E ela comenta, num artigo que a gente vai estar publicando na revista Eventos, número 100, que no mundo das indústrias de reuniões, que no Brasil se chamaria eventos, né? Indústria de eventos, os operadores profissionais, congressos, convenções, feiras, exposições e incentivos desempenham um papel crucial no planejamento e execução de eventos de sucesso. Por isso, a importância de se ter uma certificação. Para garantir a padronização, qualidade e profissionalismo nesse setor dinâmico e competitivo, a obtenção de certificações torna-se cada vez mais necessária. Essas certificações não apenas validam o conhecimento e a experiência dos profissionais, mas também oferecem uma série de benefícios que permitem que eles impulsionem suas carreiras e seus negócios. O World Meeting Industry Council, que é a entidade guarda-chuva dos eventos nos Estados Unidos, também conhecido como IAC, também colabora com esses padrões, desenvolvendo e implementando práticas e padrões aceitos que são implementados pela indústria, criando eficácia, eficiência e, acima de tudo, compreensão dos padrões globais da indústria de eventos. Hoje em dia, existem muitas associações e instituições que, antes de embarcar na organização de um congresso, convenção, incentivo ou qualquer evento corporativo, querem conhecer as capacidades e conhecimentos globais do CEO ou da empresa, pois disso dependerá a garantia de sucesso do evento e a minimização dos riscos do mesmo. Para posicionar nossos países e nosso continente na competitiva indústria de eventos, é necessário, portanto, contemplar a necessidade de profissionalizar a cadeia de valor, entendendo que essa profissionalização é acompanhada de treinamentos, certificações e recertificações.
Nem todas as certificações são necessárias para todos. E é por isso que a grande variedade de certificações oferecida hoje pelas associações profissionais da indústria de eventos está representada principalmente no Conselho Mundial da Indústria de Eventos, EIC. A seguir, vamos explorar diferentes opções de certificações internacionais disponíveis para operadores do setor de eventos e a conveniência de obtê-las. Traduzindo um pouco o que a Elizabeth disse até aqui, nos Estados Unidos existem mais de uma dezena de certificações no segmento de eventos e essas certificações são exigidas pelas empresas ao contratarem uma organizadora para os seus eventos. E certificações diferentes. Aqui, inclusive, eu vou citar algumas certificações, mas existe mais umas, pelo menos mais meia dúzia, que são muito importantes nos Estados Unidos. A mais importante hoje nos Estados Unidos chama-se CMP, que é concedida pelo MPI. Ela é certificada pelo IEC e são 40 horas de educação continuada. É um curso de 40 horas. Essa é a mais, é a certificação que tem o maior número de profissionais certificados no mundo. Aí nós temos o gerente de destino. Você veja, para gerenciar um destino, você que é de Bonito, você que é de Gramado, essa certificação é para você, mas é uma certificação de destino. Quem fornece é a Associação de Destinos, ADME. Ela é muito relevante para os profissionais especializados na organização de eventos em destinos e também para os destinos que recebem os eventos. Na sequência, você tem o CZEP, que é um certificação de profissionais de eventos especiais. Essa daqui é oferecida pela International Live Events Association e essa certificação ela tem uma característica que ela trabalha muito com a parte de criatividade e experiência. É muito interessante essa certificação. Aí nós temos a certificação de estrategista em eventos digitais. Uau! Que é fornecida por uma das entidades mais importantes dos Estados Unidos, que é o PCMA. Então, o nome já diz, uma certificação só para eventos digitais. A gente está trabalhando pensando nisso também. Especialista em vendas da associação certificada, CASE. Você vê que a Elizabeth tem essa certificação, também fornecida pela PCMA. É uma metodologia que proporciona conhecimentos de governança, sustentabilidade e fortalecimento das associações sem fins lucrativos. Essa daqui é para quem é de associação, para você melhorar o seu trabalho. Isso aí provavelmente vinculada ao terceiro setor, na nossa configuração. Exatamente. Né? Uhum. Aí nós temos CIS, que é de incentivos. Essa é feita pelo site. Eu, por exemplo, tenho uma outra que não vai estar aqui, que é o IP, que é de uma outra associação de incentivo americana. Essa que eu tenho. O site faz o CIS, muito boa. É para quem quer se especializar em programas e viagens de incentivo. CMM. O CMM é uma progressão do CMP. Uhum. Então, a pessoa que faz o CMP, se ele quiser fazer uma progressão, ele vai fazer o CMM, como se fizesse um básico e intermediário, quase que um upgrade, uma pós-graduação. Doutorado é uma graduação, uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Então, aqui quem tem o CMM, ele é considerado como se tivesse o doutorado e o mestrado. Mestrado e doutorado. Se bem que é um pouco o nível mais profissional, né? Aí tem o 100. O 100 existe, inclusive, no Brasil. Já tem uns quase 100 profissionais certificados no Brasil do 100, que é fornecido pela Associação Internacional de Exposições e Eventos. O 100 eu tenho também. CDME, fornecido pela Destination Marketing Association Internacional. Também para quem? Para quem trabalha o destino, trabalha a cidade. Aí Gramado, aí Bonito, aí Fortaleza, Rio de Janeiro, Campo Grande e por aí vai. Todas elas, vocês vão observar, têm a sustentação do EIC. CAI. Olha como essa daqui é rigorosa. Ali. Tem que ser bacharel, 4 anos de bacharelado,
5 anos de experiência profissional em nível de funcionário, 1 ano em nível de executivo sênior. Você deve estar na folha de pagamento há pelo menos 10 anos e tem 100 horas de desenvolvimento profissional. Nos últimos 5 anos, antes de se candidatar ao exame. E depois tem mais 100 horas de curso. Essa talvez seja uma das mais exigentes. Certificação DMCP, Destination Management Certificate Profissional. É pela ADME, eu não sei como seria a pronúncia em inglês. ADME, eu acho, né? Também com bastante, 5 anos de experiência, tem um mínimo de cobertura de seguro. Você vê, aqui tem uma coisa interessante, você tem que ter um seguro de $2 por período durante 5 anos. Tem que ter. Exigem que você tenha um seguro, que é uma coisa que no Brasil não se faz muito. Diploma Profissional de Serviços para Eventos. Essa é a mais simplesinha, um curso de 13 aulas com um questionário no final. Essa associação funciona no Brasil, que é a Associação Internacional de Vendas e Marketing de Hospitalidade. Ela tem 2 certificações, todo mundo conhece bastante, HSMI, mas a associação funciona no Brasil, mas ela não tem as certificações ainda no Brasil. A IAPCO, que é uma das entidades mais fortes nos Estados Unidos, ela tem também uma certificação bastante rigorosa. Você tem que participar pelo menos a cada 3 anos do congresso deles. Se você não participar, é uma exigência deles. E aqui, certificação executiva do local, mais uma de destino. Certificação profissional do local, essas 2 são da mesma entidade, International Association of Venue Manager. Então, também, diploma universitário de uma universidade, educação continuada, bem como participação em conferências e eventos profissionais, educação continuada intensiva, treinamento e liderança, voluntariado em associações, ter artigos publicados e pertencer ao Conselho de Administração Nacional. Chama atenção essa questão do voluntariado em associações, né? Que essa realmente eu nunca tinha visto. E, olha aqui, teste escrito com 150 questões. Teve algumas pessoas que acharam... Escolha. Provavelmente. E, por último, que eu vou mostrar, as 2 últimas que foram criadas recentemente pela ICA, que é o SIX e o CIS. A ICA é uma das principais associações do mundo e ela criou essas 2. Você veja, aqui eu citei praticamente... Esse nome, Sérgio, eu sei que é internacional e global, mas vai causar um certo choque com a CIC relacionada à segurança. Lá fora é ICC, Event Center Command, mas aqui no Brasil a gente chama de CIC, Centro Integrado de Comando de Eventos. Isso aí já dá um choque aí, né? Bom, em conclusão, a obtenção de certificações para operadores de congresso, feiras, incentivos e convenções e sua cadeia de valor não apenas valida a experiência e as habilidades do titular dessas certificações, mas também lhes proporciona uma série de benefícios que lhes permite aprimorar suas carreiras e seus negócios. Por outro lado, uma certificação pode demonstrar aos empregadores, clientes, colegas que o profissional está atualizado e comprometido com sua qualidade e excelência. Não é segredo que essas certificações também podem ajudar a aumentar a credibilidade e a confiança na capacidade dos profissionais que possuem uma delas ou mais de uma, o que pode abrir novas e melhores oportunidades de trabalho e negócios para esses profissionais. A formação especializada, a atualização constante e o reconhecimento são fatores determinantes na hora de se destacar e acessar oportunidades de trabalho e projetos maiores. Em suma, investir em uma certificação é um investimento no crescimento pessoal e profissional que pode abrir portas para novos horizontes e desafios, consolidando a operadora de reuniões e de eventos como referência de excelência em seu ramo de atuação. Eu vou parar um pouco por aqui e vamos comentar um pouquinho isso que a gente ouviu. Começando do... Quer começar, André? Quero sim. Eu queria já abordar uma convergência em todas essas certificações que nós vimos, que é a questão de você ter uma entidade, você ter um órgão que tenha reputação para justamente oferecer isso ao mercado. Acho que num momento que muitas vezes a gente vê uma proliferação, né, de
treinamentos, de capacitações, pseudo-capacitações oferecidas por organizações que a gente nunca ouviu falar, essa questão é uma questão primordial, porque ela vai dar justamente a credibilidade necessária. É uma entidade que tem ali uma trajetória, que tem conhecimento, reconhecimento. Então, a gente vê que as certificações elas estão ligadas justamente nessa vertente. Então, acho que isso é um elemento primordial. Só complementando a sua observação, todas elas são por uma entidade, todas que nós mostramos, nenhuma é governo e nenhuma é de universidade. Quer dizer, como característica comum, entidade, não governo, não universidade. Porque a universidade tem um outro papel. E aí acho que eu gostaria, antes de passar para você, Sandra, que você falasse um pouco do papel do curso, vamos pôr, na universidade e na certificação, aonde que a gente vai diferenciar. Quando a gente fala no papel da universidade, é justamente o embasamento da formação profissional. Lógico que ela tem uma sequência, como você falou, os cursos de pós-graduação, tanto de especialização quanto de titulações como mestrado, doutorado, mas ela tem um olhar muito mais focado nesse momento, depois da graduação, para a questão de pesquisa, para estudos mais densos. E muitas vezes, e isso reclamam bastante da própria sistematização do nosso ensino superior, parece que ele fica muito distante da prática do mercado. E aí vem, talvez, a oportunidade para que essas entidades, com a sensibilidade de estarem no dia a dia com os seus pares, perceber o quanto que necessita de aprimoramento, o quanto necessita dessas informações. Então, eu vejo como uma complementação. Não que uma vá substituir a outra, mas que a gente consiga construir uma trilha realmente de aprendizado em que o mercado, todos nós, vamos ser ali os felizardos com isso, Acho que foi muito bem colocado pela Andréia. Qual foi o seu sentimento da exposição inicial, Sandra? É muito comum no exterior a gente ter que apresentar uma certificação, ter a participação numa certificação, contrário aqui do Brasil. Complementando o que você falou, Sandra, eu vou antes de passar a palavra para o Toninho, há uns 10 anos atrás eu estava conversando com eu não vou citar o nome dela, diretora de uma multinacional da área de bebidas. E ela que foi fazer uma certificação. E eu perguntei, mas você já é praticamente vice-presidente da empresa, você está voltando para fazer uma certificação, por quê? Ela falou, primeiro que eu quero aprender, eu quero saber mais, mas também porque todas as vezes que eu ia para uma reunião do board internacional da área de marketing da empresa, e tinha a troca de cartões, o único cartão que não tinha uma certificação era o meu, e eu passava vexame na sala. Então, isso é uma questão. No exterior, se você não tem uma certificação, na hora que você apresenta o seu cartão, você é subdesenvolvido, você é menos... Dá a impressão que você pode ser até mais qualificado, mas as pessoas não te dão a devida qualificação referenciada. E talvez isso seja um movimento também, porque a partir de multinacionais que estão aqui instaladas no país, e ela tem uma matriz que justamente coloca uma série de atributos, isso pode ser ali um impulsionador dessa nova cultura. A exigência de certificações para participar de concorrências, até mesmo para contratação de profissionais que venham a trabalhar nessa empresa. Acho que é um movimento bem interessante esse. Concordo com o que você falou, Andréia. Eu diria que as certificações elas são fundamentais para a carreira de quem quer que seja. E elas vêm agora de encontro a esse aprimoramento que eu vejo que está acontecendo em todos os setores. Ou seja, ou você se aprimora ou você está fora do game. Esse é o jogo. A importância de hoje do aprimoramento profissional é tão grande que hoje eu fui convidado para uma reunião que vai acontecer dia 19, sexta-feira que vem, se não me engano, da Secretaria de Cultura do Estado, que ela está criando, vai criar todo junto com as entidades,
para abrir um leque enorme de cursos de profissionalização. Mas elas estão indo um pouco mais, pelo que eu entendi, pelo menos até agora, a reunião vai ser na semana que vem, vai ser mais na base da produção. Não, nós estamos trabalhando com o gestor, com 3 anos de experiência, mas o sênior, o júnior para sênior. E a Secretaria de Cultura. Então, você veja, já há uma preocupação do governo do Estado de aprimorar o profissional na área de eventos. Inclusive, esse trabalho da Secretaria de Cultura é específico para a indústria de eventos. Que engloba a economia criativa, né? E Exato. que a gente hoje está realmente num momento muito pujante, né? E isso é muito sério, porque eu só dou uma lembrada, há poucos anos atrás, não tanto, há 30 e poucos anos atrás, você não tinha nada na área de eventos. A área de eventos era crua. Eu me lembro que eu, quando estava na ESPM, eu sou professor da ESPM, tinham 4, 5 professores na área de eventos, não existiam mais nenhum. E a gente não tinha livro. O único livro que a gente lia era o livro do Kotler, ou do Frank Bettger, ou do Peter Drucker, ou seja, a gente pegava aquilo para poder se... Depois entrou o livro do De Simone. Também, mas aí existia uma pessoa que era brilhante, que eu amo de paixão, que, por coincidência, era um grande amigo, chamado João De Simone Ferraciu, e o João De Simone, ele fez uma apostila que ela serviu de guia para todos os profissionais de promoção que davam aulas, tanto na ESPM, quanto na FAAP, quanto na FIAM, e vai por aí afora. Vale ressaltar, inclusive, que a nossa colega, a professora doutora Antônia Marisa Canton, foi a primeira doutora na área de eventos que nós tivemos no Brasil. E eu segui os passos dela, eu fui uma das outras que... E o quanto que as pessoas ainda... Eventos, é isso mesmo? Ainda tem uma certa, né, um pé atrás, né? Não entendem como negócios e como efetivamente existe essa relevância em diversos mercados. Eu né? acabei agora de manhã de fazer entrevista com o Célio Ascar, que foi presidente foi chairman da Ampro, né? E é dono de uma das maiores agências do Brasil. Sim. E ele conta que quando ele trabalhava nas empresas da família, vou até fazer um spoiler da entrevista que vai para o ar só junto com essa. E ele resolveu entrar para a área de eventos. A família rompeu com ele teve que sair de casa, o pai tirou ele de casa. Ele foi expulso de casa, porque ele estava entrando algo que não era muito sério. Então, ele levou mais de um ano, quando ele conseguiu, ele entrou na Globo, virou gerente da Globo, que o pai dele começou a entender que ele não tinha optado, ele não usou esse termo por ser vagabundo, vamos pôr. Não, que era sério, que era uma profissão. Ele levou... Você veja como é que... E não faz tanto tempo, não. Estou falando... Foi nos anos 2000. Não é no meu tempo, década de 70. Em torno de 30 anos aí, é isso mesmo. É certíssimo. Isso me faz lembrar que a minha formação também é Relações Públicas, né? E algo que muito a faculdade foi focada foi em organização de eventos. Porém, literatura escassa. Isso é muito lindo. Põe a tela agora, volta para a tela seguinte daquilo que a gente estava falando. E, Sérgio, e pegando carona nessa questão que você trouxe do Célio, o quanto que as certificações podem ajudar a realmente desmistificar, né, esse cenário. Porque para você conquistar uma certificação, demanda inúmeros investimentos, não é só um investimento financeiro. É o investimento do seu próprio tempo, é o investimento que você vai se dedicar, né, em participar das atividades, que podem ser inúmeras, podem ser por meio de cursos, workshops, enfim, o que for. O quanto você tem que estudar, né, porque você tem avaliações, muitas vezes ao final, e que vai demandar ali realmente você ter, né, conseguido assimilar. Você pode ter um profissional de uma estrada longeva, mas tem muitos detalhes técnicos, especificações que vão demandar essa dedicação. Então, eu acredito que as certificações ajudem também a gente ter uma imagem cada vez mais de relevância no setor de eventos e pela seriedade e o comprometimento que demanda da gente, né? Vamos falar agora do Sérgio, que a gente já tem alguns ameaços aqui na conversa,
que foi a certificação criada pela Academia Brasileira de Eventos e Turismo este ano. Teve a primeira turma, exige 3 anos de experiência para o profissional poder cursar. É um curso de 140 horas de aula e o aluno tem que ter uma nota 7. Esse curso foi desenvolvido e criado pela Andréa Nakani, pela Marisa Canton e eu, nós quase mais de um ano e meio quase. Desse trabalho. Pesquisamos certificações do mundo inteiro para poder criar. Nós criamos uma certificação com uma característica que atende o mercado brasileiro, mas também atende o mercado mundial. Nós sempre procuramos ter essa atenção de que o profissional brasileiro ele tem que estar inserido no global. Lógico que quando a gente vai fazer prova, nós não vamos usar pés, vamos falar em metros. Porque a nossa realidade é metros, não adianta ficar... Lógico que se o aluno que for participar de uma concorrência internacional, ele vai ter que fazer uma pequena atualização pessoal da terminologia local. Não vai falar em metros, vai falar em pés, não vai falar em Fahrenheit, vai falar em Celsius, e etc. São mudanças que são características de cada país. Ô Sérgio, e tem uma curiosidade até, né? A gente trabalhou muito com essa questão do benchmark, de trabalhar com as boas práticas. Então, o que as outras entidades que também tinham certificações, o que elas poderiam efetivamente acrescentar a essa arquitetura que a gente estava fazendo, mas sempre com esse olhar, um olhar que a gente chama de glocal. Vamos pensar globalmente, mas vamos agir localmente. Porque a maioria, né, de nós, mesmo que a gente tenha experiências internacionais, tem o foco no dia a dia brasileiro. E não tem como a gente negar que é muito diferente de um Estados Unidos, Canadá, de uma Inglaterra. Então, esse olhar apurado a gente teve, esse detalhamento, para que justamente não ficasse algo utópico, algo que é muito lindo, é romântico, mas a gente não consegue ver a sua real aplicabilidade. Acho que essa é uma questão bem importante. E praticamente todos os professores atuam no mercado. Eles têm uns com mais ou menos conhecimento científico, vamos chamar assim, mas com atuação no mercado. E isso é importante, porque a experiência que nós, quando criamos o programa que quisemos, foi exatamente passar experiências reais, palpáveis, e não só teoria. Tem que ter teoria, tem que haver teoria, tem que ter um embasamento, tem que ter contextualização, mas o real tem que ser contextualizado e trabalhar muito em cima do real. Toninho, você está querendo falar? Eu acho que a junção da teoria e a prática, ela é muito importante. Ela é importante porque, na realidade, se você pegar os livros, só ficar lendo, e você não sabe como é que faz isso de verdade, sabe? E o que é interessante, eu diria para vocês, se você pensa, porque, peraí, você é profissional, você não precisa disto para fazer isso. Precisa sim. Precisa sim. E eu diria até para vocês, que são os mentores deste programa maravilhoso, posso chamar de programa, né? Maravilhoso, é que o SEGE demonstrou que a gente pode fazer coisas de qualidade no Brasil, sim. Sabe? Eu diria para vocês que a Fundação Dom Cabral deve ter ficado de olho desse tamanho, pensando em vocês, no que foi feito. E me surpreendeu e muito. Então, eu diria, o que eu poderia dizer claramente do que a gente viu. Eu acho que esses 9 módulos, foram 9 módulos, é isso? 9. Esses 9 módulos que nós passamos durante muitas horas, gente, começava às 8 da manhã até às 7 da noite, era simplesmente espetacular, porque você se aprofundava numa imersão tão profunda, que você via aquele conhecimento e queria saborear cada vez mais aquilo. Eu acho que isto que foi fundamental, que eu diria, para esse sucesso desse primeiro módulo do SEGE. Aqui nós estamos na tela agora com os 3 primeiros módulos, que podem observar, são 3 módulos de 16 horas. Santos, quer comentar um pouco sobre isso? Vamos lá, com certeza.
Uma coisa que me chamou muito a atenção em todos os módulos é que vocês não se reteram a trazer um profissional teórico, mas sim, vocês trouxeram vários profissionais por módulo. Então, nós tivemos a oportunidade de ter um pouquinho de conhecimento de cada um deles. Então, isso eu achei que foi muito assertivo do SEGE. E aí a gente vê essa complementação com a estrutura da educação superior, né, no Brasil. Por quê? Muitas vezes, a maioria das vezes, como é regulado pelo Ministério da Educação, você precisa ter um corpo técnico. E esse corpo técnico praticamente tem que ter uma dedicação exclusiva. Então, ele se torna extremamente teórico, muito, né, aprofundado nessas questões, mas a vivência, a experiência do mercado, muitas vezes não consegue se enquadrar. E na questão do SEGE, a gente teve exatamente essa possibilidade e essa preocupação de equalizar. Temos todo um cabedal técnico de titulações para dar maior, né, robustez, né, a essa parte intelectual, mas, ao mesmo tempo, a gente está trazendo as pessoas que estão realizando, produzindo eventos nas mais diferentes tipologias, dos pequenos aos grandes. Então, é uma riqueza realmente que a gente não consegue ter nada comparado. E aí a gente vê o quanto que é importante essa fusão, né? Essa complementação e essa continuidade mesmo de aperfeiçoamento. Esse slide que vocês estão vendo é da segunda edição, que vai acontecer, começa, como está dito ali, dia 21 de fevereiro. Antes do carnaval, antes importante, do carnaval, a gente já está sendo disruptivo. Não vamos esperar o carnaval passar, a gente já começa aquecendo antes. Ou a gente se aquece para o carnaval pensando em gestão de eventos. Pois provavelmente é um a gente vai estar carnaval. trabalhando, né? E muito legal, porque assim, já o primeiro módulo, né, que é a organização e a gestão de eventos, ela trouxe várias realidades de eventos, várias tipologias, encaixadas nas diversas categorias, né? Quando a gente fala, no promocional, no institucional. Então, isso também, né? Eu que não tenho... eu faço mais feira, faço mais congresso, faço mais isso. De repente, me deu alguns insights ali durante a certificação. E a gente... foi muito interessante também a quebra de paradigma que a gente esperava. A professora Marisa Canton, que tem 83 anos de idade... Sérgio. Ela nunca escondeu. 83 anos de idade... Sou fã dela. Ela abriu a aula dela com avatar. Foi. Abriu a aula com avatar. Foi. Então, veja bem, por isso que eu falei a idade para mostrar. Quer dizer, ela, apesar ou com a idade, ela se atualizou, está atualizada e chegou lá e... Quer dizer, eu que conheço ela há décadas, levei um susto quando eu vi ela abrir a aula dela com avatar. Quebrou minha expectativa. Ô Sérgio, essa questão que a Sandra pontuou também é muito relevante. Por quê? Em diversos momentos, a vida profissional nos encaminha para que a gente se torne expert em algumas áreas de interesse e algumas tipologias. Mas, na verdade, o profissional de eventos, ele tem ali toda a formação para trabalhar em qualquer área, em qualquer tipologia. É só uma questão de você, né, realmente conduzir aquele teu olhar. Então, eu acredito que a gente viu várias certificações aqui, que o Sérgio mostrou, que elas são muito nichadas. Inclusive, a outra certificação que nós temos aqui disponível no Brasil, ela é especificamente de um segmento. O SEGE, ele já tem essa abrangência e essa multiplicidade, que nos proporciona até o fato. Eu trabalho só com uma tipologia, feiras. Mas espera lá, eu posso também ampliar esse meu portfólio trabalhando com outras tipologias. Então, essa é uma característica que eu vejo muito como um elemento do SEGE mesmo. Eu gostaria até complementar, eu já passei por isso. Faço muito feira, faço muito congresso, mas atendo clientes externos que, por eu conhecer as tipologias, eu pude falar para ele, olha,
você está fazendo, na verdade, um webinar. Ah, você está fazendo um seminário. Ah, você está fazendo, né, uma outra tipologia. Isso, nossa, Sandra, se você não fala isso, o evento ia ter outra característica, ia ter outro nome. Então, é muito importante nós, como profissionais, né, estarmos atentos a isso, até mesmo para chegar para o seu cliente e pontuar o que é correto ou não, né? Que nem quando teve a aula ali de patrocínio, né? Que a gente falou sobre comunicação. Então, o patrocínio, o apoio, ele é muito confundido, né? Então, olha, vem a calhar, vem para relembrar, vem para a gente poder aplicar corretamente todas essas tipologias. Sandro, aproveitando o que você está falando, eu acho que os profissionais eles precisam ter humildade para poder aprender de novo. Aprender de novo, sim. Aprender de novo, sim, porque, na realidade, a gente precisa se aprimorar. Eu não estou dizendo que é pós-graduação, não estou dizendo que é doutorado, nada disso. Eu estou dizendo que é a certificação. Ela é fundamental. Então, quando eu vejo a professora Marisa Canton começar a aula dela, nessa fase maravilhosa dessa juventude dela, né? E começar com um avatar, ela mostra para todos nós e dá uma lição de que ainda é possível aprender, não importa a sua faixa etária. Eu me lembrei, quando eu comecei a pensar na certificação, eu me lembrei de uma passagem da entrevista que eu fiz com o João De Simone. O João De Simone, ele trabalhava na Willys. Acho que vocês duas não são do tempo que tinha carro Willys. Já existia um carro chamado Willys no Brasil. Carro? Automóvel? Que depois ele virou Ford ou Chrysler? Ford. Muito bem. Ele trabalhava lá, ele foi contratado e ele queria fazer ESPM, estudar na ESPM. Mas ele não tinha dinheiro. Ele era jogador de futebol, papapá, tal. Aí ele chegou para o diretor e falou isso. E o diretor virou para ele e falou, olha, a Willys paga o teu curso inteiro. E toda a literatura que você precisar também é por conta nossa. Mas tem uma condição. Você vai ter aula à noite e na manhã seguinte você vai dar aula para a tua equipe inteira. Ele falou, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Primeiro, ele saía, tinha aula à noite, voltava, ele só não tinha dinheiro, andava só de ônibus, e no ônibus ele ia preparando a aula para os alunos do outro dia. A tarefa dele no ônibus era, e ele aprendeu, primeiro, você tem que dar aula, você tem que se preparar, você tem que entender muito bem o que você vai fazer e tal, e no outro dia estava dando aula. E ele falou, muito do que eu virei foi dessa visão de eu estar fazendo uma faculdade, estar trabalhando na Willys e dando aula para os alunos, tudo ao mesmo tempo. Sérgio, eu vou ter que, então, explicitar aqui a minha experiência, porque nessa primeira turma, né, que é uma turma, como eu falo, histórica, pioneira, porque fomos os primeiros, e eu vou explicar o porquê da primeira pessoa do plural, ao mesmo tempo que eu tinha o chapéu, junto com a professora Marisa Canton, de olhar, né, toda a questão técnica dessa coordenação, eu também estava do lado de vocês, eu também estava... Eu também. Os 4 aqui são alunos. 4 alunos aqui. E isso só faz com que essa tua fala seja realmente colocada em prática. Quanto mais você pensa que sabe, menos você o sabe. Eu vou dar um testemunho do que você acabou de falar. É uma área que eu gosto muito, que eu estudo, que é segurança. E essa professora me deixou de segunda chamada. Eu fiquei de segunda chamada. Você veja como é que é. Você pensa que sabe, mas não sabe. Mas olha que interessante. Às vezes a gente precisa desses chacoalhões, porque ele realmente foi para o exame final e no exame final ele se dedicou de tal forma que gabaritou, tirou 10, Toninho. Você acredita? Maravilha. Então, assim, valeu. Estou sabendo agora que eu tive 10. Ele não sabia, porque você não pediu para ver a prova. Eu levei a prova. Então, olha que bacana isso também, né? O quanto que você, certamente, eu li, né? As suas questões estavam muito completas. O quanto ele se dedicou. O quanto e aí, que ele... um detalhe, daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar sobre esse início do curso, essas 3 aqui, mas antes de falar disso, chamar a atenção.
Eu vou falar mais, inclusive, do como vai ser no ano que vem, porque esse ano teve um misto de formas de prova. As provas que a gente vai ter no SEGE são provas baseadas no quê? Depois de 8 horas de aula, o que você, ou 16, que nesse caso aqui, o que você aprendeu e como você pode aplicar. Então, a ideia não é prova de certo, errado, decoreba, não. Você tem que saber. Eu lembro da uma prova de segurança que a Andréa fez, que ela colocou um evento. Qual foi o evento que você citou? Ai, foram tantos. Tudo bem. Ela citou um evento, um show. Foi o evento que, inclusive, foi pioneiro esse ano, das crianças, o festival que aconteceu no Espaço Arca. Então, ela mostrou o evento, mostrou uma série de coisas que aconteceu, e daí ela começou a falar, por que aconteceu isso? Como é que você resolveria esse problema? Como você resolve esse problema? Montar o mapeamento das variáveis de segurança. Variáveis, inclusive colocando se alto, baixo, médio, qual é o indicador, qual é a ação, enfim. Era uma coisa prática. O que você faria, né, se você estivesse montando esse evento? Na hora de, seria a primeira abordagem que qualquer pessoa que fosse fazer aquele evento, a primeira abordagem que ele deveria ter tido é aquela que caiu na prova. Mas olha como há uma simbiose, Sérgio. Primeiro, a gente teve toda uma imersão com o conteúdo, né, chamando a atenção para variáveis que muitas vezes, especificamente, né, desse módulo, a gente não enxerga. E só depois disso é que a gente se torna mais seguro para justamente desenvolver esse exercício. Esse módulo 7 aqui que a gente está falando, por acaso, que é o de segurança em eventos, tem a coordenação da professora Marisa. Então... Então, Sérgio, acho que ficou bem explícito essa questão, né? O quanto que é preciso, sim, cada vez mais, essa unificação. Sem a teoria, a prática, ela pode até ocorrer, mas ela, às vezes, ocorre aos trancos e barrancos. Quando você tem a teoria, a prática, ela se torna mais leve. E a gente está falando numa área que ter leveza é importantíssimo, né? Porque a gente tem muita... Eu tenho certeza, Andréa, que os outros profissionais que participaram desse primeiro SEGE com a gente, que são os outros, nós fomos em 20, né? Fomos em 20. Esse inicial, 20, nós fomos em 20. Então, eu tenho certeza que eles aprenderam e apreenderam tudo isso que nós estamos falando, sim. Porque ele foi importante. Gente, é muito doido isso, você descobrir. Eu descobri depois de quase 600 eventos que eu já fiz na minha vida, que eu fazia a minha nota fiscal com o imposto calculado de forma errada. Isso, para mim, foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Então, ou seja, eu parei, eu cheguei para a contabilidade, comecei a conversar com a gente, o que é isso? Descobri que eu perdia 0,0 alguma coisa em cada nota que eu emitia, porque eu não sabia disso. Aprendi isso na aula. Fala um pouquinho dessas três... Esses três módulos que justamente eles se encontram, né, nessa cronologia, eles servem como o primeiro, um embasamento para a gente entender, né? Mas se eu sou profissional, isso eu já sei. Mas a gente vai estruturar, a gente vai sistematizar, a gente vai até fazer um panorama, né, analisando, porque eventos, tem muita gente que acha que eventos é algo, né, que Kotler criou, né, como o Toninho falou, mas isso já é tão antigo quanto a nossa própria, né, humanidade. Então, a gente tem essa contextualização histórica para entender, né, as nuances, o quanto que isso vai evoluindo a nossa atividade junto com a gente mesmo. A gente tem a questão das classificações, a gente entende exatamente de uma forma até com o apoio de glossários tão importantes para a gente, né, que às vezes a gente começa a falar sem entender. Então, um módulo eu não diria nivelamento, mas de embasamento para que a gente consiga construir ali os demais tijolinhos que a gente vai posteriormente apresentar. Ela citou aqui ela citou tipologia. Tipologia é uma questão que hoje, muitas vezes, você
ao dar nome ao seu evento, você não obedece à tipologia, porque o marketing pede outra Sim. coisa. Mas, se você, ao fazer, por exemplo, vou dar um exemplo com o meu evento, Fórum Eventos. Eu sei que ele não é um fórum, ele é um seminário. Então, ele tem que seguir as características, as regras do seminário. Se eu não entender isso, por exemplo, se eu chegar alguém de paraquedas e que quiser transformar o meu evento num fórum como deveria ser, pela etimologia, pela tipologia, ele vai descaracterizar todo o meu produto. O meu produto é um seminário, tem um nome de fórum. E eu tenho que seguir os conceitos e as regras do seminário. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. E a gente tem que aprender. Não, e até pegando carona com outros módulos, como o jurídico, se você realiza um planejamento de um evento com uma nomenclatura de tipologia errada, hoje os consumidores, os nossos clientes, podem pegar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, podem inclusive nos processar. Olha, eu comprei um workshop, o que você me entregou foi uma palestra. Então, olha o quanto que isso é extremamente relevante e que pode gerar ali situações muito embaraçosas. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu vou fazer, eu não fiz até hoje, eu vou para a 13ª edição do Fórum, e a partir de agora vou fazer, o nome vai continuar igual. Mas todas as vezes que eu puder, no texto vai estar escrito a palavra seminário. Por quê? Para ficar claro que o nome tem uma, mas que o que eu estou vendendo é seminário. Mas que você pode, a gente até conversou em algum momento, Sérgio, incluir características do fórum. Também. Né? Então, são coisas que você vai aprendendo na praia, tem muita coisa. Aqui, vamos pegar até agora o próximo, aqui tem mais 4 módulos. Quer dizer, aqui a gente já entra, o gestão operacional, ele ainda tem um pouco de teoria, Sim. mas você vai... arquitetura cenográfica, esse é um módulo novo que não tinha em 2024. Vai ter... E esse dinamismo é muito importante também, Sérgio. Você vê, a gente fez a primeira turma, mas a gente já percebeu pelo feedback, pelo retorno, por identificar ali alguns momentos, que precisava-se ter uma atenção a esses temas. Olha o dinamismo. Eventos é dinâmico, o Sérgio não pode ser diferente. Não, né? Então, foi criado o módulo de arquitetura, que tem a Leila Bueno, que é uma das maiores profissionais do Brasil na área de cenografia, e também tecnologia. Quer dizer, a gente tinha tecnologia dentro, mas ele estava embutido dentro da gestão operacional e tinha uma carga pequena. Estava em planejamento. Estava em planejamento. Estava em planejamento. E a gente trouxe para um módulo específico e vamos dedicar 8 horas, quer dizer, um dia inteiro, para falar de tecnologia. Porque a gente sentiu, né, o quanto que foi muito rico, né? O quanto que a gente Muito poderia mergulhar. Eu não sei vocês, mas depois, isso é legal também. A gente acaba tendo elementos para pós a imersão, pós a certificação, a gente também correr atrás. Eu naveguei em vários daqueles, as dicas, as orientações do André. Nossa, é uma coisa fantástica. De André foi o que deu o módulo de... O módulo não, a aula de tecnologia. O quanto que tinha coisas ali bárbaras, né? E que, nossa, não deu para a gente entrar em cada um deles, mas tinha lá um material de apoio, isso todos os módulos apresentaram, um material de apoio. Se você quiser realmente saber um pouco mais, olha, tem uma bibliografia específica ou tem um acervo de filmes que a gente pode também assistir. Ou seja, a gente tem elementos para continuar posteriormente essa nossa lapidação mesmo. Né? Então, isso é muito bacana também. Então, eu né? quero perguntar a vocês dois. Vocês acham, o que vocês acharam da inclusão da arquitetura e da tecnologia, o reforço nessa área? Eu achei perfeito, porque todo evento a gente tem, né, que enfrentar esses 2 módulos aí, a arquitetura principalmente. A gente dá de cara com ela e muitas vezes a gente não sabe como cobrar direito o nosso fornecedor. E uma coisa que é muito importante em todos esses módulos que nós passamos aí no SEGE é abrir um olhar de como eu devo enxergar aquele prestador de serviço. Eu acho que isso vai ser muito bom.
Ele vai te dar esse olhar também na arquitetura. Seja para um cenário, seja para um stand. Eu concordo com você, Sandra. Eu diria, até não contrapondo o que você está falando, tá? Mas eu diria para você que a tecnologia, ela é, por demais, importante também, muito importante, porque hoje, se você não conhecer tecnologia, você está fora do game. Também está fora do game. E dentro da área cenográfica, ela pega isto junta com isto. É que, na verdade, se você analisar criteriosamente, todos os módulos eles se juntam. E você pode ver que eles se juntam, é uma coisa muito espetacular. Eles se juntam e formam uma unidade. Então você sabe o que tem que fazer isto, porque isto ajuda isto, que ajuda isto, que ajuda isso. Eu acho que esse pensamento é muito legal. Ou seja, o Sérgio, ele não é uma coisa quadrada, pronta, que é aquilo que eu vou ter que fazer, não. Ele se adapta e se ajusta ao que for necessário. Eu acho que isso é importante. E uma coisa que a Sandra falou que é importante, a maior parte dos alunos do SESG, dos participantes do programa, vamos chamar assim, são sêniors. A gente tem uma exigência de 3 anos, nesse caso, desse aqui, a média foi acima de 10 anos, mas o que é importante para eu, que tenho 25 anos como gestor de eventos, diretor de eventos, a Sandra, é que muitas vezes é você saber o que você tem que exigir do teu fornecedor. Isso foi um aprendizado muito grande. Olha, o fornecedor, tanto do ponto de vista jurídico, tanto do ponto de vista contábil, você vê o caso que o Toninho descobriu que estava emitindo nota fiscal errada. Isso foi um erro, seguro. Um erro do contador dele, que ele não sabia, e como ele não sabia, o corretor, ele perdeu por muitos anos dinheiro porque o contador dele estava errado. E aí vai fazer o quê? Esse dinheiro não volta mais, mas daqui para frente ele vai perder mais. Então são erros de contador, na parte de seguro. Eu voltei para o escritório e mandei rever toda a parte de seguro. Graças a Deus estava tudo em ordem. Mas até por um problema que a gente teve de um incidente no ano passado, e que assustou bastante a gente, num evento nosso, não vou citar o caso, mas nós tivemos um incidente e meu filho ficou apavorado. E a partir daí ele chamou, hoje nós temos, por exemplo, dentro da empresa, o seguro, inclusive quem faz é a Juliana, que é a professora nossa, que faz toda eu não tenho um seguro mais só para evento, eu tenho do começo do ano ao fim do ano. Todos os meus eventos estão assegurados e eu vou complementando a apólice evento por evento. Então, se eu tenho uma viagem, eu mudo uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, cada coisa que por exemplo, nós tivemos agora, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu com o Prêmio Caio ontem, agora dia 10. Nós, na última hora, nós resolvemos usar drone. Tive que adaptar na hora o seguro. Liguei para... Olha, vou usar drone. Vou fazer o seguro, porque é um risco zero e tal. Sim. E se eu não tivesse soubesse dessa informação, que eu aprendi isso no curso da Juliana, eu não teria me preocupado em fazer complementar o seguro. E se houvesse um incidente com o drone, eu não estaria coberto. Sim. Agora, a gente não faz o evento para ter incidente. Mas eu sempre falei a vida inteira que em evento, e em outras coisas também, mas em evento, não é se, é quando. Avião um dia cai. Vai cair o seu, mas aviões caem. A Então, gente você não tem que estar pensa preparado. nem em incidente, muito menos em acidente, né? Eu queria resgatar... Essa foi a questão que eu errei na prova. Eu queria resgatar o que o Toninho falou, que acho que é uma simbologia... Eu não esqueci, então não vai esquecer. É uma simbologia muito bacana. O que você traduziu, eu não sei se você conhece a técnica do patchwork. Já fez patchwork, Toninho? Não tem os eventos, com certeza, mas patchwork é uma técnica artesanal que a gente vai justamente tendo um olhar de estético, de enquadramento, de retalhos que vão se juntando para formar uma peça, uma unidade.
Quando a gente vê o SEGE apresentado aqui dessa forma, por módulos, a gente está justamente trabalhando com essa analogia. Os módulos, eles estão construídos de uma forma que você pode entender ele como algo independente, mas ele tem toda uma interdependência e que, justamente para cada um deles, há esse estímulo do olhar do profissional, para que depois ele, justamente com toda essa maestria, faça os devidos arranjos, as devidas colocações e forme o evento, forme essa unidade. Com certeza, a gente vê isso muito na gestão operacional, né? Ele sim, ele une todos esses pedacinhos que a gente viu do início ao final. Porque ele faz essa junção organizada de todos esses elementos. Não, e quem dá, o coordenador e dá aula é Romano Panceira, que foi o criador e o diretor da Feira da APAS, que é a maior feira de supermercados do mundo. APA Show. APA Show, hoje mudou, chama APA Show. Eu fiquei assustado uma vez conversando com ele, e ele comentou comigo que o checklist... Quantos itens você acha que tem o checklist? Eu não sei se ele falou, acho que ele não falou isso em aula, então vou perguntar. Quantos itens tem o checklist na época da APAS, na época do Romano? Sandra? Olha, não faço ideia, hein? Você que faz feira. Olha, o meu são 180 itens que eu analiso. É mais ou menos o teu número aí, é o número que a gente trabalha lá, né, na empresa. Mas eu acredito que isso deve ter muito mais. Com certeza. Eu vou dar um número que ele tinha um número muito grande, que ele aí foi contratado da Fundação Dom Cabral, que diminuiu para 4 mil. Ah, meu Deus. Ele trabalhava com 25 mil. Aí eles chegaram à conclusão de que era um número estava errado, tinha que dar uma enxugada. Então eles contrataram. E a Dom Cabral conseguiu diminuir para 4 mil. Que é o que dá. Ele foi juntando. Um enxugamento, na verdade, né? Mas você veja o que é. Muita gente fala, pô, mas 4 mil? Eu lembro no Fórum Eventos, antes da Olimpíada. Nós chamamos um professor do SENAC, da área de alimentação. Eu não estou me lembrando agora o nome dele. É um baita profissional. Lamento não estar lembrando agora o nome dele. Quando ele chegou lá, ele abriu. Sabe aquelas folhas de computador que vai emendando? Emendando? Tinha quase 4 metros de folha de itens das coisas que estavam sendo preparadas. Ele abriu assim para mostrar fisicamente a grandiosidade e a complexidade. Então a gente pensa às vezes e uma certificação internacional que não está no artigo da Elizabeth que tem é na área de AIB. Essa existe. Mas eu acredito mesmo que é maior, viu, esse checklist, porque na verdade quando você começa a desdobrar e você vai para marketing, eu não estava citando isso. Eu parei ali no meu operacional. Então, é fácil fazer. Mas quando você olha que um evento pode ter 25 mil itens de checklist e que enxugado chegou em 4 mil, meu amigo, é uma profissão muito complexa. E outra análise que eu vou fazer, porque eu fiz a análise depois da aula de segurança e eventos com a Andréa, eu até falei para ela, eu peguei o meu manual de segurança, né, da feira, tive um outro olhar. Então, a FESPA, o próximo ano, e a Expo Print vão acontecer com um manual totalmente reformulado na área de segurança, que foi graças ao olhar, né, a metodologia que a Andréa me ensinou lá no SEGE. Eu reformulei isso. E uma das coisas que a gente também diz no curso é que, por exemplo, no caso do manual, o que o SEGE ensina, ele não é finalístico. Quer dizer, então, logicamente, você pegar, por exemplo, a André tem um manual de segurança, de protocolo. Até um livro sobre segurança são 200 páginas. O livro? De segurança? 333 páginas. 333 páginas. Logicamente que essas 333 páginas, ela não conseguiu passar em 8 horas.
Não, assim não é como possível. também o manual de cerimonial e protocolo, que também tem 300 páginas praticamente, também em 8 horas não deu. Então tem muito mais coisa. Então aí eu aprendi que se você vai fazer, por exemplo, o manual, você aprendeu no SEGE, que é importante, mas chama um profissional de segurança, tem vários, inclusive agora, dia 17, eu vou estar no Rio, no Congresso de Segurança, onde está sendo criada a Associação de Seguranças, não lembro como é que é o nome certo ainda, então vai ter ele chama, tem o Camilo, tem o Igor Puípolo, tem a Andréa, que é uma das melhores, e tem outros. Tem. E chamam um deles para dar uma olhada, vem cá, esse manual é o melhor, atende, eu esqueci alguma coisa, porque isso é importante. Porque o manual que você faz de segurança, se ele estiver completo, ele gera segurança para o teu participante, segurança para o teu patrocinador e segurança para você. Sem dúvida. Quer dizer, uma falha no manual pode abrir uma brecha que gera uma insegurança, que gera um incidente ou um acidente. E agora, que isso é importante. E isso vale também no protocolo. Muita gente acha protocolo uma frescura. Protocolo não é frescura. Protocolo te exime de cometer erros que você vai criar, vai deixar pessoas em situações desagradáveis, você vai... gerar desconforto. Você não vai dar o respeito que, às vezes, uma pessoa merece, porque a pessoa... Muita gente fala, mas por que tem que ter hierarquia na mesa? Porque a pessoa que tem um grau hierárquico maior, ela fez por merecer. Se não fez, azar. Nós temos que entender que fez. Ela está lá. Ela Está lá. Não importa se você concorda ou não concorda. Ela está lá, ela tem que ser respeitada por aquela. E se ela fez por merecer, você tem que respeitar a hierarquia. E, Sérgio... E eu estou invadindo até a tua área, mas... Isso não, você agora é certificada. Isso aí. Isso, a gente percebe, não que a Sandra ela vá diretamente ser responsável pelo cerimonial da abertura da feira dela, mas ela tem condições, de uma forma muito pragmática, de saber quem que ela vai contratar. Aí vem muita questão dos fornecedores e prestadores de serviço. Porque, infelizmente, tem muito, né, gato por aí, eu adoro gato, mas sendo, né, vendido como lebre. E que muitas vezes a gente fica rendido por não conhecer. A partir do momento que você tem essa bagagem, você já consegue ter uma escolha muito mais profissional. Então, isso ajuda. O SEGE tem quase, eu não contei, mas deve ter por volta de 1000 páginas de literatura fornecida, fora a literatura complementar, fora isso, textos, deu quase 1000 páginas que eu imprimi lá. E essas quase 1000 páginas, quer dizer, eu não aprendi tudo que está ali. Mas se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, na parte cerimonial, eu vou lá e posso consultar. Eu vou lá e vou consultar. E por aí vai. Então você tem material para consultar. E pode consultar os colegas. Isso também. É bacana também. A gente acaba... A comunidade hoje é algo que está presente no nosso dia a dia. A gente fez uma comunidade do SEGE. Se eu tiver alguma necessidade com relação à feira, eu com certeza vou consultar a Sandra. Ou se eu tiver algum evento vinculado a uma questão promocional, vou falar com o Toninho. Então, isso também é uma riqueza que o SEGE está trazendo, né? Isso que você colocou é importante também, até para diferenciar. O SEGE vai ser híbrido, isso é, você pode fazer do Ceará ou do Oiapoque ao Suí. Você pode fazer o curso. Mas se você fizer presencial é melhor. Por quê? Porque a comunidade se forma com mais força quando no contato pessoal. Então, a gente lá no WTC, que gentilmente nos acolheu durante 6 meses, a gente passava o dia junto, almoçava junto. Então, agora, quarta-feira, fizemos uma formatura, tivemos junto almoçando. Adorei formatura. Formatura no Ster Rooftop. Amei. Eu com 75 anos sendo Eu não vi a hora, né? Eu me senti o Estava máximo. acabando o módulo, eu quero a formatura. Vocês podem verificar
aqui, a APA Show lá em cima e o Festival de Interlagos de Carros. Quer dizer, isso é uma novidade que vai ter no ano de 2025, que é uma imersão que será feita no dia 8, durante a montagem da Feira da APAS. O Romano Panceira, que dirigiu durante anos, vai levar os alunos para ver como é que é montado. Mas no momento da montagem, não é assistir o evento, depois de pronto, está tudo prontinho lá. Não, é o que Isso acontece a gente já na vai, montagem. né? Não. Na montagem. E também no Festival em Interlagos, junho, né? vai no Festival de Carros Interlagos e não está aqui, Tá no vai ter outro. também Tá no outro. outra imersão que vai ser num show no Allianz Parque. Que já... Então, na interna vai ele ter não no Allianz Parque, vai ter uma imersão. Então, vai ter 3 aulas que vão pôr práticas em campo. E lá no Allianz, no Interlagos, no Center Norte, ver como é que acontece a montagem, como é que funciona, na prática. Os mão na massa. bastidores mesmo, né? Isso Então, é interessantíssimo. Isso complementa as 140 horas que a gente vai ter de aula. Então, essa complementariedade entre a prática, e é sempre a prática muito, mas também tem a teoria. E nesses dias, a segunda turma vai receber, né, os primeira pioneiros, turma. porque eles também, a gente também vai participar, né? A gente convidou, no dia da formatura, eles foram convidados a participar dos módulos que eles não tiveram, que é o de tecnologia de cenário, e também das imersões. Então, a gente vai estar com a turma enriquecida por vocês, lá no segundo ano. E, então, o curso ficou muito mais completo, acredito que a gente esteja... Tem uma coisa que vocês não devem estar vendo, porque não está em nenhuma palavrinha aí, mas ele está subjacente em quase todos os módulos, que é o ISG. O ISG perpassa. Então, por isso que ele não tem... Optamos por não ter uma aula sobre ISG, um módulo, só para discutir isso. Não, ele perpassa, porque realmente, no meu entendimento, acho que da André e de todo mundo nós, de que ISG tem que estar em tudo. Uhum. Em todos os momentos da vida, você tem que estar pensando no ambiente, você tem que estar pensando no social e na governança. Então, como ele perpassa tudo, ele não tem um módulo especial. Ele está em tudo. O que eu vejo aqui é o seguinte, só corroborando o que você acabou de dizer agora. Eu acho que a gente descobre uma coisa que é importante. Eu acho que eu descobri que eu não entendo nada de cerimonial. Nada. Eu quero falar de cerimonial, eu vou atrás de uma pessoa chamada Andrea Nakani, trago ela e ela faz, e ela desenvolve, faz, e depois os profissionais precisam fazer. Mas, Toninho, agora você já sabe a ordenação das bandeiras, não já? As bandeiras eu aprendi. As bandeiras foi sensacional, porque as bandeiras eu não tinha a menor noção. E o quiz? Eu sabia que depois era uma daquele esquerda, quiz, outra direita. Eu falei, mas o que eu faço? E agora? Aí entra outra bandeira. Você não sabe o que fazer. Parece que isto é, como o Sérgio acabou de dizer, uma frescura. Não é. Existe um cerimonial, e esse cerimonial tem que ser seguido. Quem faz isso tem que saber. A gente não pode colocar lá um aventureiro, como vou utilizar em vez de gato que você disse, vou chamar de aventureiro, para fazer esse trabalho. Não, ele entende um pouquinho disso. Ninguém entende um pouquinho disso. Ou você sabe ou não sabe. E a mesma coisa que a formação da mesa. Você tem que saber quem são as autoridades e o posicionamento, e essas pessoas, eu vou fazer do jeito que eu quero. Só que isso pode criar um incidente, se for internacional diplomático, você pode criar, a pessoa pode sair ofendida. E eu pessoalmente já vi pessoas saindo do evento por não ter sido colocado no devido lugar. Ele foi chamado, ele sentou na mesa e 2 minutos depois ele levantou e foi embora. Por quê? Eu falei, olha, ele foi colocado, vamos pôr, 3 degraus abaixo daquilo que é o dele. Ele levantou da mesa e foi embora. E um outro módulo que eu queria também chamar a atenção, que é um módulo que naturalmente demonstra uma aridez no nosso olhar, que é o de finanças em eventos, né? Geralmente, finanças, a área de eventos é uma área mais é social, é humana. Quando você vai para a exata, arrepia, não arrepia? Arrepia e muito. Eu dei até o exemplo para vocês aqui, né? O que eu descobri. Pois é, olha só.
mas o quanto que, né, essa informação foi crucial para você. Não é você, Toninho, que vai, a partir de agora, ser responsável, mas você justamente cutucou aquele que é responsável para ele, olha, tem um outro caminho, tem uma outra, vá verificar. Então, isso é o gestor, né? Não é que você vai se apoderar dessa questão, mas você vai estar trazendo subsídios para poder ficar de olho, acompanhar o que está sendo feito, né? Vamos começar agora para fazer o encerramento. Toninho, por favor. O que eu vejo aqui é o seguinte, eu acho que o SEGE ele é por demais importante. Parabéns à academia, agora eu posso falar Academia Brasileira de Eventos e Turismo, que criou isso, sabe, do qual, felizmente, eu faço parte, eu sou o novo integrante, né? A partir de 17 de... Não, você já é integrante. Já sou integrante, né? A partir de... Eu fui eleito... Empossado. Eu fui eleito e vou ser empossado dia 17 de fevereiro. Eu fico muito feliz porque eu estou assumindo a cadeira número 4, que é a cadeira do meu grande irmão, João De Simone Ferraciu. Espero honrá-la, né? Espero honrá-la essa cadeira. E diria para vocês, quem está na dúvida se quer ou não fazer o SEGE, tire a sua dúvida. Faça. Faça, que é importantíssimo para a sua carreira. Sandra, por favor. Foi extremamente prazeroso passar esses 6 meses, né, ao lado de profissionais tão competentes, né, trocar experiência. Isso para mim foi fundamental. E, principalmente, pegar pedacinhos e colocar na prática, como a Andrea falou lá no início. Aproveitem, eu levei muito isso para mim no curso inteiro, né, no programa inteiro. Pega os insights, já leva para a sua vida profissional, vê onde você pode estar aplicando. Então, na FESPA, na Expo Print, no próximo ano, vai ter um monte de pedacinhos aí do SEGE. Então, realmente, se você tem dúvida, a pessoa que tiver dúvida que uma certificação ela é importante ou não, ela vai agregar ou não, eu sou a prova de que agrega, e agrega bastante. Obrigado, Sandra. André. Eu queria só reiterar, né, o convite para que os profissionais da área de eventos, de comunicação, marketing, né, toda essa família que estrutura os eventos, venham fazer parte, né, do SEGE. O quanto que eles vão se valorizar, o quanto que eles vão valorizar os seus projetos, o quanto as empresas que, porventura, né, puderem investir e justamente capacitar os seus profissionais com essa certificação, o quanto que eles vão receber, né, é um retorno direto sobre o investimento que vão fazer. Então, eu espero que muitas pessoas venham fazer parte dessa turma, aproveitar essa questão. A gente fala muito nas dificuldades e desigualdades que o Brasil tem, pela questão dessa imensidão territorial, mas aproveitar que o SEGE ele tem essa característica de ser híbrido e que qualquer pessoa mais distante que esteja, ela pode justamente investir. Então, isso, sem dúvida alguma, é uma real democratização, possibilitando que o Brasil inteiro esteja sendo atendido por profissionais que tenham essa certificação. E a gente espera, né, que a gente aumente esse grupo, porque aumentando esse grupo, sem dúvida alguma, a excelência não é só daqueles que, porventura, tenham a certificação. A excelência é para o mercado. Então, eu, como profissional do mercado, eu só consigo enxergar essa possibilidade. Venham para que a gente fortaleça e cada vez mais tenha um mercado que a gente tenha ainda mais prazer, mais honra e orgulho de fazer parte. Obrigado, André. E só mais um detalhe que quando vocês forem ver o calendário com cuidado, todos os módulos que só acontecem na sexta e sábado, o dia inteiro, eles estão acontecendo na véspera ou logo depois de um evento importante da cidade. Por exemplo, o de fevereiro está junto da LACT, o de maio está junto da APAS e do Fórum Eventos, o de março está junto do Panrotas, Feira do Panrotas, o de agosto está junto com a Brasil Promotion. Então, isso, por que a gente fez isso? Porque isso aquele que é de fora de São Paulo, e de repente ele fala, bom, então eu vou escolher 3, eu vou fazer presencialmente 2 ou 3 módulos,
E eu aproveito para ir numa feira, num congresso, num evento que está acontecendo em São Paulo. Então, isso a gente já viu esse ano, alguns alunos que estão de fora, que vieram no presencial porque estavam participando de um evento, isso pode acontecer de novo. Então, essa é uma outra coisa que a gente procurou casar. Porque, como a gente viu que na prática isso aconteceu, a gente agora virou uma prática. Então, isso vai favorecer. Então, que você que está em outros lugares do Brasil, vocês podem ter essa oportunidade. Eu quero agradecer muito ao Antônio, mais conhecido como Toninho Isidoro, pela sua participação, a Sandra Kisse também e a Andréia. A Andréia que brilhou o tempo todo junto com a Marisa Canton no aprimoramento desse trabalho. A gente fazia, eu me lembro que a gente fez, acho que nós tivemos quase 100 horas de reunião, estudo, ou mais, até bem mais que isso, fora o que a gente trabalhava em casa, para fazer detalhe por detalhe por detalhe. E neste ano todo, a Andréia e a Marisa pegando aula por aula, aí vendo na prática aquilo que foi planejado. Isso aqui não saiu exatamente como estava planejado, vamos mudar, vamos complementar, criamos módulos novos e fazer. Esse professor foi melhor, esse foi pior, podemos melhorar, esse professor pode ser melhorado, pode ser trabalhado. Então, tudo isso foi visto com todo o carinho, porque a gente sabe que a primeira foi boa, foi muito boa, muito boa. A segunda vai ser excelente, porque a gente vai aprimorar. Infelizmente, nesse caso, nós não pudemos assumir aquela prática muito salutar de aprender com os erros dos outros. Nós tivemos que aprender com os nossos. Nós fomos os desbravadores, então, né? Nós fomos, então, com isso, mas tudo bem, porque o segundo vai ser muito melhor. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. O Conect 6.0 de 2024 fica por aqui. Voltamos no ano que vem, com certeza. Eu quero agradecer especialmente ao Experience, SNA Experience, o Paulo Abram, figura muito emblemática, que tem a SNA, é uma excelente empresa que nos recebe aqui hoje. A toda essa equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês isso aqui não seria possível. E ao Edson, que vai fazer a edição, que vai ter bastante trabalho hoje, mas vai ser muito bom. Edson e vocês todos, bom Natal, muito obrigado. A todos que estão nos assistindo, bom Natal, bom Ano Novo e muito obrigado. E vamos em frente, que 2025 vai ser um ano muito melhor do que foi 2024. Até lá. Obrigado. This is the future.